Olá, estamos aqui para mais um programa Série Clube Cliffhangers e hoje nós vamos discutir sobre o piloto e talvez um pouquinho mais do que o piloto de Irmão do Jorel, que é aquela série animada da Cartoon Network brasileira, a primeira série brasileira da Cartoon, dessas regulares. E aí quem está aqui hoje para conversar com a gente sobre o Irmão do Jorel são o Felipe Amaral, o Paulo Mendonça e a Fabi Servato. Meninas e meninos! Jorel, o príncipe das marés. Como é que é? A estrela desse desenho não é o Jorel? Então vai ser sobre quem? Irmão do Jorel, no Cartoon Network. Então, estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre as nossas séries favoritas. Quem vai fazer a sinopse do Irmão do Jorel para nós hoje é o Paulo, né? Manda bala, Paulo. Bom, a história do Irmão do Jorel é sobre a família do Irmão do Jorel, que é um menino pequeno, ele tem 2 irmãos mais velhos, um deles é o Jorel. E ele não tem um nome, na verdade a gente não sabe o nome dele, e a gente acompanha a história dele, e todo mundo paga pau pro irmão mais velho dele, e ele meio que vive... o Jorel. Que é o Jorel. E ele vive na sombra desse irmão dele, e a família dele é muito louca, e as histórias se passam basicamente nesse núcleo da família dele e na escola com os amigos dele. E o que é que a gente pode elencar assim, de mais relevante da série, além do fato, obviamente, que é a primeira série brasileira da Cartoon, né, dessas séries regulares? O que vocês podem trazer de relevante aqui pra gente discutir um pouco? O formato, essa me lembra muito da série que a gente assistia na minha infância, finalzinho dos anos 90, como assim, dos anos 2000, né? Que, o sangue, o nojento, o engraçado, tudo junto, que tinha no Cartoon, o jeito que os personagens são desenhados, né? Uma das avós me lembra muito da personagem do Cão Coragem lá, né? Gente, muito bom, é hilário, não tem palavras. Você vê a série, você ri do começo até o final. Você acha que é nostálgico? Você estava falando dos anos 90 e tal, acho que os anos 80 tem um pouco também, né? Tem um pegado. Tem um pouco, tem muito dos anos 80, o jeito que eles se vestem, o jeito que fala, né? O fato de estar andando de patins ali na rua, né? O ioiô que brilha, anos 90. Que mais, gente? Acho que tem bastante disso, porque a gente sabe que é meio baseado na infância do criador do Irmão do Jorel, que é o Henrico Juliano, se eu não me engano o nome dele. Então, que teoricamente seria o nome do Irmão do Jorel. Teoricamente é o nome do Irmão do Jorel, spoiler alert, porque é ele. E então, acho que os anos 80 ali, aliás, uma curiosidade, ele foi VJ da MTV. No acho que começo dos anos 2000, esse criador de Irmão do Jorel, mas não tem nada a ver, mas eu achei muito engraçado quando eu descobri. Então eu acho que a infância dele é meio nos anos 80 ali. Então, por isso, a série traz bastante, o que acho que para um público mais velho é um pouco apelativo, porque traz essa nostalgia de como as coisas eram no Brasil, que é muito pouco representado, né? Principalmente em desenhos animados, porque a gente não tinha desenhos animados até então. Então, a Turma da Mônica ali num longa-metragem, olhe lá. Né? E olhe lá. E a qualidade de animação é perfeita, assim, bate qualquer animação do Cartoon Network, lógico que a gente sabe que aqui as coisas, a gente tem menos dinheiro, então há mais dificuldades e não tem tanto know-how, mas ainda assim a qualidade de animação é muito boa. E fora isso, acho que o roteiro, ele se encaixou muito bem pro Cartoon, acho que por isso que o Cartoon abraçou, porque ele tem aquela coisa de, apesar de ser um desenho infantil, o Cartoon Network sempre foi conhecido por ser um pouco mais atrevido. Ele não chega a ser um desenho para adultos, mas não é um desenho tão educativo e tão quadradinho como a Nickelodeon sempre foi. Que hoje em dia já não é mais, ela tá indo mais na onda do Cartoon. Então acho que o Cartoon Network ele abraçou muito bem o Irmão do Jorel por isso, assim. Porque é um desenho brasileiro que entendeu muito bem o formato dos desenhos americanos do Cartoon. Do final dos anos 90 até um pouco dos atuais, assim. Uhum. Mas acho que até um pouco mais disso dos desenhos ali dos anos 2000, talvez. Sim. Laboratório Dexter, Billy Mandy. Porque tem essa coisa do bizarro e tal. Do nojento. E eles abraçaram muito bem isso. É. Por isso que eu acho que faz tanto sucesso. Tá dando certo. Até então tá dando muito certo.
E eu acho que tem muita influência também, pelo menos eu vejo bastante no roteiro, né? De histórias como Todo Mundo Odeia o Chris. Acho que tem uma organização, uma estrutura parecida, assim, né? Aquela família e tal. E tem um irmão que é mais legal que ele. Todo mundo acha aquele irmão mais espetacular. E ele acaba tomando na cabeça, inclusive em função disso, né? Tal. E aí a gente acompanha do ponto de vista dele, que é quem está passando pela maior parte das dificuldades, dos perrengues, né? Que você pode comentar um pouco disso? Tem uma coisa que quando você vai fazer uma produção para crianças, um dos pontos é você observar qual que é a faixa etária que você vai trabalhar. É um público mais novinho, pré-escolar, escolar, é um pré-adolescente, adolescente? Faz uma diferença muito grande, pouca diferença em idade, né? Quando você fala em criança. E os temas que você vai trabalhar, a maneira que você vai ter os diálogos, isso muda. Só que o Irmão do Jorel acabou sendo um case de muito sucesso para o Cartoon Network porque ele atinge de 4 a 40 anos. Então você tem uma linguagem que vai agradar os mais novos por causa das cores, da animação. Você tem a criança um pouquinho mais velha que vai gostar da história porque ele se vê no personagem que está indo na escolinha. Você tem o pré-adolescente por causa da comédia que tem. E aí você tem o adulto que vai se identificar com coisas, com histórias do passado. Então, assim, eu acho que para a primeira animação brasileira para o Cartoon Network, eu acho que deu para nós brasileiros acendeu uma luz lá no Cartoon, falando, talvez a gente deva investir mais em conteúdos do Brasil, porque está funcionando com um público grande. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal que eles conseguiram fazer. E quanto ao relacionamento da família, é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de me aproximar do Irmão do Jorel. Não é uma série que eu acompanho muito, eu já vi alguns episódios, mas e aí eu tentei entender por que eu não estava conseguindo criar esse vínculo com o desenho. Até é uma opinião não muito popular, né? Porque as pessoas são muito apaixonadas por Irmão do Jorel. Eu entendo como uma produção nossa, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser dita. Mas aí eu comecei a fazer uma análise. Assim como Todo Mundo Odeia o Chris, para mim tem muito uma situação de um abandono da criança, né? Ele vive por situações e coisas que acontecem que ele tem que lidar sozinho. Os pais são meio ausentes ou não tão preocupados. Que isso, na verdade, é uma atitude de adulto, né? Mas tem uma vertente, um pouco, até falando da nostalgia dos anos 80, que era meio retratar esse criado solto, assim, sim, né? Uma coisa sim. Que é bem diferente dos dias de hoje. Mas acho que não era bem comparando com os dias de hoje que você está pensando. Sim, que era meio que os problemas das crianças eram é o problema delas, vai resolver e elas não vão lembrar de nada disso quando elas crescerem. E então você vê isso em algumas séries que retratam isso com as crianças. E aí eu comecei a perceber que é um pouco uma coisa minha de interna, é uma coisa minha do meu passado, desse medo do abandono dos pais, de tipo, eu ter que virar sozinho. Tanto no filme Brilho Eterno, a personagem da Clementine, ela fala que os adultos não entendem como é solitário ser uma criança. Então acho que tem muito disso, ele tem que resolver as coisas meio sozinho. Para ele, as pessoas não entendem que para criança, eles olham do olhar do adulto, né? Nossa, ele tá brigando com o coleguinha, coisa boba, isso vai ser resolvido. Para criança não, para criança aquilo nossa, eu briguei com o meu colega e tipo... Aquilo muitas vezes é tudo que existe, né? Sim, para criança então, que não tem esse conhecimento de tudo, é uma coisa muito grande. Então eu acho que isso que é o que me afasta, esse personagem dos pais. Por exemplo, eu dou risada com a vovó Juju, talvez de identificação com a minha avó, e com o Irmão do Jorel, porque ele é engraçado, mas eu não consigo achar graça tipo, nos pais dele, porque eles estão sempre alheios ao que está acontecendo. Mas aí acho que é uma opinião minha, assim, de... Por outro lado, isso aponta que se está tocando, né, em algum nervo aí, é porque é bem construído, né? É verossímil, muito embora seja escrachado, seja humorístico e tal, mas tem uma veracidade aí, né? Próximo o suficiente para você se incomodar com alguma coisa ali, né? Porque se cria uma nostalgia tanto de você lembrar do passado, das brincadeiras de criança, também cria uma nostalgia do seu relacionamento com os seus pais. No meu caso, né, da minha relação. Enfim. Mas é até engraçado porque é um tipo de desenho que é muito comum, porque não é o primeiro caso em que o filho é abandonado pelos pais. A gente tem o caso famosíssimo de Padrinhos Mágicos, que é basicamente assim a história. É muito pior, eu diria a relação dos pais com o filho. E também tem aquilo que
quando eles vão construir histórias para crianças, eles querem construir história de crianças independentes. Não necessariamente largadas desse jeito, aqui é um caso um pouco mais extremo, mas eles querem de crianças independentes que resolvem os próprios problemas para criar crianças mais independentes e é o universo delas mesmo, e elas aprenderem a lidar com isso. Então eu acho que também tem um pouco disso, assim, eles tentarem fazer a criança sem depender dos pais, porque senão a criança não quer assistir, né? Senão fica difícil você lidar com uma jornada do herói quando o herói tem que pedir autorização dos Exato. pais pra tudo o tempo inteiro, né? Exato. Meninos super poderosos tendo que chegar em casa na hora do jantar. Tinha isso nos desenhos das meninas super poderosas. Mas elas enfrentavam todos os problemas por conta própria, desde que elas voltassem pra casa na hora do jantar, então tudo bem. Exatamente. Eu acho que a diferença na criação dos filhos é que hoje há um sentimento de dar independência para a criança, mas sabendo por quê, com o objetivo, né, de estimular, com o do passado, que era tipo, deixa que ele se vira, ele vai ralar o joelho, ele vai viver. Acho que não tinha uma mentalidade de, não, vamos desenvolver a independência dele. É tipo, vai dar certo, vai acontecer e do jeito que tem que acontecer. Era mais seleção natural, né? É. Se sobreviver. Nossa, muito seleção natural. Jesus. Sobreviveu. No programa do Jerry Seinfeld, agora que tá no Netflix também, ele fala, nossa, na época que eu era criança, a gente era largado, né? Eles só iam ligar pra gente se a gente alcançasse a adolescência. Sobreviveu, então agora a gente vai prestar atenção em você porque você sobreviveu. Que agora Mas- vale a pena. Voltando, é exatamente isso que ele chama Irmão do Jorel. E ele não tem um nome. Isso, porque o ele Jerry não fala sobreviveu ainda até ter um nome. Ele não se tornou independente o suficiente, marcante o suficiente para ter o próprio nome. Ele ainda vive às custas dos outros que já conquistaram isso. Inclusive, acho que mostra no piloto mesmo o momento em que um dos irmãos ganha um nome, que é quando ele alcança ali o... Tipo, ele fez uma coisa incrível. Então agora a gente passa a respeitar essa criança aqui. E é isso que está sendo mostrado. Então você vê como é realmente bem baseado na realidade ali. E é uma luta, né? Assim, você fica enxergando que é uma luta dele por reconhecimento, por viver a própria vida, né? Ter identidade, né? Isso é uma coisa muito legal e, ao mesmo tempo, é típica da criança que quer se emancipar, vamos dizer assim. Especialmente quando eu sou filho mais velho, mas, assim, eu acredito que esse Você tenha era sido... o irmão do Jorel. Eu era o Jorel. É, exatamente, você era o Jorel. Eu era o Jorel. E meu irmão, né? Era o irmão do Jorel. Não é tanto assim, né? Irmão do Glauco. mais provável. Mas assim, acho que a série tem essa vantagem de como ela é feita aqui, como ela é feita para nós, pensada para nós, com o nosso referencial, os nossos. referências. Isso é delicioso assim de ver. Acho que isso é o que encanta tantas pessoas assim, e que provavelmente foi onde pegou para quem se incomoda com a série, né? Porque justamente é um jeito de fazer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, o nosso referencial eminentemente nosso, né, típico nosso, de uma forma, e por forma eu quero dizer assim, o visual, a maneira, como o estilo e tudo, como uma coisa animada, que você consegue comparar com os produtos internacionais. Exato. Então, sei lá, mal comparando, mas seria como dizer assim, poxa, uma Cidade de Deus que conseguiu demonstrar que a gente é capaz de fazer filmes de ação daquela forma, mas discutindo o nosso conteúdo, com os nossos lugares, com o nosso discurso, com as nossas falas, né? Isso muda muita coisa, porque você deixa de ficar dependente de entender como funciona, sei lá, uma Patópolis, que nem existe aqui, que é criada nos moldes dos de lá, né? E começa a enxergar o seu bairro, começa a enxergar a sua família, né? Aquele monte de gente morando na mesma casa, comendo junto. Isso não é tradicional dos norte-americanos, por exemplo, né? A gente enxerga essa coisa toda por um outro ângulo, porque esse negócio de ficar a família inteira amontoada, isso é uma coisa brasileira típica, né? Não quer dizer que nenhum outro lugar do mundo tenha, não é isso que eu estou dizendo, mas você vai assistir produtos americanos, dificilmente você vai ver coisas desse jeito, né? É uma minoria, que não é o raciocínio típico, né? Você tem vários núcleos e tal, você pode até ter vários pequenos núcleos que se encontram de vez em quando lá, mas pode olhar um Eu, Patroa as Crianças, você vai ver que são eles e só eles ali, né? A maior parte do tempo. E aí, tecnicamente, né? Que disso a gente não falou ainda, tecnicamente, tem alguma coisa que vocês queiram pensar, assim, de relevante na série?
Bom, eu acho que eu tinha comentado, tecnicamente ela é muito bem feita. É uma animação, ao que me parece, ela não é feita desenhada quadro a quadro, né? Ela é feita por computador, né? Eles chamam de cutout. Mas ainda assim foi muito bem animada, que a gente tem outros exemplos brasileiros nesse sentido, porque é um tipo de animação mais simples, entre aspas, mas que não é tão bem animado quanto essa série, porque nessa série você não sente, você não vê assim e fala assim, não foi desenhado quadro a quadro aí, não. Você sente como se as cenas de ação são muito bem feitas. Você vê o cabelo mexendo, tudo ali é muito perfeitinho. O cabelo do assim. Jor-El mexendo a cada cena. Tem um episódio muito bom que a menina, uma das meninas é louca pelo Jor-El e ela guarda um fio de cabelo do Jor-El. Então, assim como quando fala o nome do Jor-El e ele está presente, né, e o cabelo dele mexe, né? Falou o nome do Jor-El, o fio do cabelo dele mexe. É muito bom. Essas piadas visuais são deliciosas, assim, eu também gosto muito. Eu acho a série muito bem escrita, né, os roteiros são divertidíssimos, mesmo quando você tem aqueles personagens tipos, né, assim, aqueles que vão repetir sempre os jargões, tipo Vovó Juju, por exemplo. Vovó Juju é um personagem engraçadíssimo, Maravilhoso. repetindo... Clássica, né? Quem não tem uma Vovó Juju na família? Come abacate. Mamão, come mamão. É delicioso, assim, acho uma coisa muito engraçada. Então, o roteiro é muito bem feito, visualmente é um produto muito legal. Acho o som muito bem resolvido. Sim, né, as vozes originais são maravilhosas. Gosto muito. Gosto muito da voz da Vovó Juju, por exemplo. Maravilhosa. Muito bem criada. É uma das personagens, inclusive, que o povo imita por aí, né? Sim. Assim, né? Bom, e então a gente conclui hoje o Série Clube Cliffhangers sobre o Irmão do Jor-El. E o programa Série Clube Cliffhangers é uma parceria entre os cursos de Rádio, TV, Internet e Cinema e Audiovisual da Unimap e da PREA, Produtora Escola de Audiovisual, com a TV Unimap. Muito obrigado e até a próxima.